Ainda de pé, vamos assim estar também recebendo o nosso professor Jadson, e vai estar também trazendo uma palavra para a liderança, trazendo aqui um aspecto também, o ofício do diácono, né, segundo a Bíblia, e também trazendo, ele vai ficar à vontade aqui, né, porque é um conjunto, né, diácono, presbítero, ele vai então caminhar aqui, ficar à vontade para nos trazer assim essa temática nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aproveitando só os diáconos que estão presentes, levanta a mão, os diáconos. Os diáconos e diaconisas, levanta a mão, pronto. Os demais são, das irmãs, no caso, são dirigentes, vice-dirigentes, são também cooperadoras, né, no círculo de oração. E os demais também, obreiros, pastores, né, evangelista, que Deus em Cristo nesta noite possa mais uma vez falar ao nosso coração. Professor Jadson, em nome de Jesus, ele vai ficar à vontade, viu, irmãos? Se os irmãos vão continuar de pé, vai fazer leitura. Os irmãos já fizeram a leitura com o nosso presbítero Altino, né? Então ele fica à vontade em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Deixe Deus lhe usar em nome de Jesus. Meus queridos, graça e paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso único e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um privilégio estar aqui. Infelizmente quero pedir perdão devido ao horário, né? Eu moro ali no reino tão distante. Eu moro ali do outro lado do mundo, que é em Paulista. E para terminar, como sempre, o rapaz do Uber que veio me trazer, ele errou o caminho. Mas graças a Deus, a providência, daí escutei algumas palavras aqui do reverendo aqui que me antecedeu, já fiquei feliz ali, tranquilo, de cabeça erguida. E para mim estar aqui dentro dessa ambiência tão familiar, que é capitaneada pelo pastor Fagner, que é meu amigo de longas datas, fico muito feliz por esse ministério, né? E eu sei que faz jus à nomenclatura, né? Trabalhar com a verdade. No meio onde pessoas como Charles Haddon Spurgeon, há quase 200 anos, disse que os pastores iam dar lugares a palhaços e as igrejas iam virar teatros. E nós vemos isso claramente. Um método de crescimento de igreja. Eu vou ser bem sério a vocês. Eu moro perto de uma dessas comunidades eclesiais, né? Onde não existe conhecimento bíblico, muito oba-oba, pouco conhecimento bíblico, pessoas não transformadas, mas são cognominadas de igrejas. E é aquilo que, mais uma vez, Charles Haddon Spurgeon disse no seu livro Lições para os Meus Alunos. Que são 3 livros, no livro 12 ele diz o seguinte: não vá para uma igreja que tem boa acústica ou que tem bons estofados. Vá para a igreja onde se prega o evangelho. Acabou. Não é verdade? E eu fico muito feliz. Eu não preciso ter nenhum comentário acerca da pessoa do pastor Wagner. Inclusive, quando eu estava vindo, um amigo meu disse que estava escutando hoje a sua homilia na rádio, falando justamente sobre essa questão da igreja. Eu tenho que lhe acompanhar mais, o mestre. E o senhor está em débito comigo, que na próxima vez que a gente fizer uma live, eu vou lhe entrevistar, né? Meus queridos, sem mais delongas, abram as vossas Bíblias, por favor. Se vocês quiserem, fiquem sentados, meus irmãos. Vocês, principalmente as mulheres aí que vieram com um salto aí de 9 polegadas, ficar em pé, brincadeira, meus irmãos. Ficar em pé não é tão aprazível assim. Eu só tô rouco, tá certo, com dor de cabeça. Eu acho que é a idade do pastor Fagner. Eu tô quase chegando aos 40. E acredito que a última vez que eu vim para cá, a quantidade de cabelo que eu tinha era mais. Abram as Bíblias em Atos capítulo 6, verso 9 em diante. Foi nos dada a temática sobre a questão diaconal da igreja e sua funcionalidade, né? Que é uma coisa que eu admiro muito, mas o pastor Fagner disse que a gente pode abrir aspas aí, dar continuidade e descer o cacete em todo mundo. Atos capítulo 6, verso 9. Tá ok? Todos encontraram? Onde tem escola bíblica dominical, o pessoal encontra rápido, né? Os textos sagrados. Na próxima eu vou pregar sobre Obadias. Eu quero ver se vai achar rápido. Vamos fazer uma leitura responsiva, irmãos. Eu vou ler o verso de número ímpar. Nós leremos até o capítulo 15, o verso 15, tá ok? Diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo.
mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Verso 11. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram ao sinédrio. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Verso 15. Capítulo 7, verso de número 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar aqui sobre essa questão da extensão ministerial da igreja a partir de um corpo diaconal. Bem como o pastor Fagner, a gente vai abrir o leque não só visando a questão diaconal. Preste bem atenção. O livro de Atos e o livro de Lucas, são quantos livros que tem? Quantos? O livro de Atos e Lucas, são quantos livros? A bem da verdade, não é. É um tratado com duas partes. Preste bem atenção. O livro de Lucas, ele começa mostrando o nascimento do evangelho. Por quê? Porque a proposta do evangelho é diferente da proposta que existe no Império Romano acerca do que é o evangelho. O evangelho dentro do Império Romano era a boa notícia que o imperador ia visitar uma cidade, e quando ele visitasse aquele lugar, existia essa questão da boa notícia, porque o imperador, que era uma semidivindade, principalmente Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e outros que pisavam em determinado lugar, existia uma festividade muito grande em relação àquilo, e as pessoas pensavam que é o evangelho. Como os dois, no caso, um livro dividido em duas partes, ele é dedicado a um homem chamado Excelentíssimo Teófilo. William Buckley vai dizer que essa expressão é dada a uma pessoa que tinha um cargo muito popular dentro do Império Romano. Ao que tudo indica, ele fazia parte do Senado. E a ideia de Lucas é começar o evangelho a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e o livro de Atos é a continuidade do ministério de Cristo na vida da igreja. Essa é a ideia, meus irmãos. Nós estamos aqui reunidos hoje, não é para levantar uma placa denominacional, que eu sei que não é a proposta do reverendo Fagner, mas é para dar continuidade ao ministério de Cristo, o sacrifício de Cristo, através da minha e da sua vida. Por isso que em Atos capítulo 11, verso 33, vai dizer o seguinte, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de quê? De cristãos. Por quê? Porque as atitudes dele, a ação dos crentes, a vida comunitária, não lembravam as pessoas, mas as atitudes deles lembravam a pessoa de Cristo. Aí vejam, capítulo 1 de Atos, nós temos o último mandamento de Cristo. Não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Essa palavra ela vai aparecer muito, testemunhar. Quando o texto fala em Atos capítulo 6 de boa reputação, é a mesma expressão grega que é a expressão martírio. Existe uma doutrina neotestamentária chamada de martiriologia, que é uma doutrina onde nós vamos estudar a vida das pessoas que entregaram a própria vida, mas não negaram a fé em favor de Cristo Jesus. Atos capítulo 2, de repente diz a Bíblia, vem a descida
do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, capítulo 3, vem a primeira homilia da igreja, que é a homilia de Pedro, onde 3.000 pessoas pedem para se converter. Qual o nome da festa, meus irmãos, que está sendo comemorada? Vocês são pentecostais ou não? Festa de Pentecoste, que é a festa de Sucote. A festa de Sucote era o quê? Era a festa onde as pessoas colhiam os primeiros frutos e dedicavam a Deus. Os primeiros frutos da igreja foram 3.000 pessoas que abandonaram as suas práticas pecaminosas, foram imergidas no Espírito Santo, tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e agora fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Atos capítulo 4, nós vemos João e Pedro no Sinédrio, quando por causa do capítulo 3, onde um coxo é curado de frente à porta formosa, e quando ele é curado de frente da porta formosa, o Sinédrio vai interrogar ele e diz que foi Pedro e João. Com isso, eles vão dar testemunho no Sinédrio. E quando eles começam a falar, o que o Sinédrio percebe? Que eles eram indoutos, mas porque eles andaram com Jesus. Eles, quando diz a palavra indouto, é porque eles não participavam dentro das regras sinagogais de se fazer um mestre. Mas só que existe uma diferença. Eles andaram com Jesus. Eis aí a diferença de qualquer outra pessoa. Nós podemos ter um anel de doutor na mão, conhecermos todas as regras retóricas, nós podemos ter um time de voz maravilhoso, nós podemos ser homens carregados de sabedoria, mas se nós não tivermos a presença de Cristo, não serve de absolutamente nada. Mas se nós temos o Espírito da graça de Deus, ele nos enche com o teu Santo Espírito e nós falamos das maravilhas de Deus. Atos capítulo 5, Satanás não satisfeito, coloca um casal de hipócrita dentro da igreja. 2 mentirosos, Ananias e Safira. Eles mentem ao Espírito Santo, os dois morrem. Depois vem Gamaliel, que é neto do Rabino Eliel. O Rabino Eliel é da escola onde o apóstolo Paulo aprende. E toda a sua família. E ele deixa um recado seguinte: se isso aí for de Deus, vai continuar. Capítulo 6, a introdução é o seguinte: que as mulheres judias no caso, recebiam mais mantimento do que as mulheres gregas, que também eram judias, e existe uma grande confusão no ser eclesial. E qual é a ideia do colégio apostólico? Levantar homens de boa reputação e homens cheios do Espírito Santo para servir através do que, meus irmãos? Do diaconato. Porque ele diz o seguinte, o colégio apostólico diz o seguinte: porque nós precisamos desses homens, porque nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. E quando isso acontece, são nomeados 7 pessoas, e dentre essas 7 pessoas tem um homem chamado Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja depois de Cristo. A expressão diáconos, não é a expressão diócos, numa tradução de um dicionário ou um léxico, ele vai deixar bem claro o seguinte: diácono é aquele que sempre está fazendo alguma coisa. Aí eu pergunto a você, você mesmo sendo cristão, não exercendo a funcionalidade de diácono, você está fazendo o que na igreja? Existem pessoas dentro da comunidade eclesial, aqui não, isso tem lá em Paulista, pessoas que são especialistas em falar tudo de ruim acerca da igreja. Sabe o que eles fazem? Nada. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, 13, 14 e 15: uma coisa eu faço e não a julgo ter alcançado, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 5, verso 17: meu Pai trabalha até agora e convém que eu continue trabalhando também. Nenhum do colégio apostólico está fazendo
16. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera o seu caminho e ser sábio, porque tendo chefe, superintendente e governador, no verão faz a provisão do seu mantimento. Uma pessoa que vive na inércia, que não faz absolutamente nada dentro da igreja, não pega uma vassoura, não dá um copo d'água, não evangeliza, não quer pregar, é uma pessoa que infelizmente não pode estar no ministério. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Pessoas servem com as armas que têm. Só o apóstolo Paulo ele escreveu 5 cartas, sabe de onde? Não foi do Palácio das Princesas, não foi sentado no sofá acolchoado do Império Romano, foi nas cadeias romanas, altamente insalubre. Segundo William Buckley, ou pessoas saíram de lá mortas ou doentes devido à ambiência tão fétida que era. Escreveu 5 cartas, Filipenses, Colossenses, Filemon, Efésios e a última carta. Paulo está na cadeia, na prisão marmetina, sabia que ia morrer. Ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Quando fordes a Troade, passa na casa de Carpo, traz os meus livros e o meu pergaminho. O homem que era doente, o homem que era idoso, o homem que estava na cadeia, mas não deixava de trabalhar pelo reino de Deus. Dr. William Tyndale, que foi contemporâneo de Martim Lutero, passou 500 dias sem ver o sol, viu? Lá na masmorra, lá embaixo. Ele lá embaixo, de cabeça, ele sabia 6 idiomas. De cabeça ele escrevia nas paredes as traduções do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque ele chegasse outro preso lá e ia entender o evangelho. Sabe o que ele disse? Eu vou fazer que um camponês saiba mais Bíblia do que o Papa. Aí você não pode chegar para mim não, que eu moro lá em Paulista, pro reverendo Fagner aqui, e dizer que você não tem tempo. Você não pode, com todo respeito do mundo, uma pessoa que disser para mim que não tem tempo, Deus vai fazer ela arrumar tempo. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Martim Lutero dizia o seguinte: existem 3 formas de conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. Porque uma pessoa, reverendo Fá, que fica comendo dopamina barata, subindo no feed, lá no Instagram, no Facebook, vendo o mesmo mundo de porcaria, alimentando o cérebro dele, do qual Deus quer usar, com porcaria, não pode dizer e abrir a boca que está sem tempo. Mas Deus está dizendo aqui para mim, para você: quer servir a igreja? Coisa para servir não falta. Agora deixa eu dizer agora para você. Estevão disse: eis-me aqui, um homem jovem, um homem com vários desafios. Sabe o que Deus fez? Deus encheu ele do seu Santo Espírito. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos predispostos a fazer a obra de Deus, o Espírito da graça adentra dentro do nosso ser, toma conta da nossa vida para sermos usados poderosamente. Reverendo Fagner, uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, ele não dá trabalho a pastor, ele não difama ninguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não pode ver um mendigo na rua que ele quer ajudar. Se for possível, ele tira até o calçado dele não para dar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Cristo nos é suficiente. Eu me recordo muito bem. Eu sou exemplo de nada. Novo convertido. Eu tenho 17 anos de caminhada cristã. Tenho 38 anos, prestes a fazer 39. Sou exemplo para nada. Quando eu cheguei na comunidade eclesial, Jesus me salvou. Já disse em outro momento como é que eu era. Comecei a ler Bíblia.
Eu li o Novo Testamento 16 vezes em 3 meses. Li a Bíblia dentro de um mês, completo. E eu chegava na igreja, eu ia conversar com os irmãos da igreja, de 4 palavras que eu dizia, um era um versículo bíblico. Sabe o que muitas pessoas disseram? Esse cara aí, ó. Tá ficando é maluco. Por misericórdia e bondade de Deus, hoje eu vejo os frutos. Aparece aqui, eu sou tímido, meus irmãos. Não parece, mas eu sou tímido. Mas sabe por quê? Porque quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, até as nossas falhas e defeitos, Ele preenche com a sua graça. Lembra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quando nós estamos dispostos, o Espírito Santo nos enche, nos capacita para pregarmos o evangelho da graça. E lá vai Estevão, jovem, diz a Bíblia. Primeira coisa que fazem com ele, reverendo Fagner, juntar um monte de gente e defamá-lo. Os mestres sinagogais, fariseus, passaram 13 anos estudando. Começaram a difamar. Sabe quem? O primeiro mártir da igreja. Quando o pessoal abria a boca para defamá-lo, o Espírito da Graça entrava nele e rebatia cada palavra. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos dispostos a servir a igreja de Deus, o Espírito da Graça nos usa poderosamente. E não tem mentira, não tem diabo, não tem inferno que possa resistir ao Espírito que está em nós. Ele tinha um espírito de sabedoria. Biblicamente, qual a chave da sabedoria? Provérbios 1:7, o que é que diz lá? O temor do Senhor é o princípio da... O que é temor, meus irmãos? Nós que somos diáconos, né? O que é temor? A funcionalidade que nós devemos ter. Temor é respeitabilidade às coisas de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 diz o quê? Foge dos desejos da tua mocidade. Esse jovem da igreja, esse primeiro mártir da igreja, ele tinha um respeito enorme pelo nome de Deus. Ele tinha tanto respeito, meu irmão, que ele preferiu morrer do que negar esse nome. Um dos grandes nossos problemas hoje, viu, pastor Fagner? Aqui não, tem lá em Paulista. Você olha no Instagram, Facebook e denuncia tudo. E aparece. Você já percebeu que não tem ninguém mais feio no Instagram? Ou é impressão só minha? Hein, pastor Fagner? É o quê? Só capa de revista, né? Aí vai lá, posta uma foto daquele jeito, porque eu vou perguntar a vocês aqui uma coisa que está sendo gravada aqui. Você não sabe que você chama a atenção dos outros, não? Sim ou não? Com a maneira que posta, com o tipo de roupa que veste. Deus está precisando de diácono com o temor do Senhor. Lembra dos jovens? Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, quando mostrou lá, as trombetas lá, todo mundo se curvando e os 3 lá. Tem 3 jovens aí, hebreus, que vieram, que não se dobram diante do toque. Quando Nabucodonosor mandava lá, isso, fica sabendo, ó rei, queira Deus livrar ou não, mas ninguém aqui vai se dobrar a essa estátua. Tu pode acender 10 vezes a fornalha de fogo, mas nós não vamos negar o nome do Deus a qual
servimos. A igreja está precisando disso. A igreja está precisando de diáconos, pastores, aqui você tem um. Está precisando de homens, de mulheres de Deus que tenham temor e respeitabilidade pelo nome de Deus. Meus irmãos, você vê a qualidade das pessoas que são membros do corpo de Cristo. Não igreja. Membro do corpo de Cristo. Não porque a igreja tem que ser inclusiva. Quem disse a você que a igreja não é inclusiva? A igreja é inclusiva para pecador, traficante de drogas, homossexuais, cachaceiros. Ela inclui essas pessoas. Mas quando essas pessoas adentram no corpo de Cristo, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo e qualquer pecado e vira nova criação. Aí vejam, vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Diz a Bíblia que Estevão era cheio de sabedoria. Aí vamos lá para pegar mais no pesado, né? Mas que o pastor Fagner tem falado disso aqui, eu acompanho algumas vezes. Quem é teólogo na igreja? Pode responder. Quem são os teólogos da igreja? Pode falar. Tirando o pastor Fagner, todo mundo pode falar. Me digam. Quer que eu repita? Quem são os teólogos da igreja? Ou só é o pastor da igreja que deve passar 4 horas da manhã, a reverenda querendo dormir com ele lá, assistindo internet, vendo as coisas para fazer o sermão. Me digam. Amém? Diga, mestre. Como é o seu nome? Diga, diácono. Não tem um diácono para responder. Diga. Realmente. E quem é que busca aprender a palavra? Quem deve buscar? Quem? Então, todo mundo é teólogo dentro da igreja. Já disse Martinho Lutero. Como é que se faz teólogo? Página 100 do livro Dogmática Evangelho de John Theodore Miller. Como é que se faz teólogo? Oração, meditação e provações é que faz um teólogo. Oratio, meditatium, tentatium, factium, teólogo. Então, meus queridos amados irmãos, eu e você, e olha que eu não tenho nenhum título não, pela misericórdia de Deus, mas eu e você somos os teólogos da igreja. Não porque quem vai pregar é o pastor hoje. Lógico que ele tem a sua funcionalidade, o seu oficialato deve estar pronto. Mas John Wesley disse uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: o cristão tem que estar preparado para 2 coisas. Primeiro, para pregar, e segundo, para morrer. Quem quer morrer aqui? Hã? Quer não? Não quer não? Mas tem que estar preparado. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes santificar Jesus como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder àquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Quando o pessoal da sinagoga pedia para Estevão apresentar se Cristo realmente era o Messias, ele, Bíblia. Falava Bíblia. Meus queridos irmãos, você gasta quanto tempo lendo a Bíblia? Hein? 5 minutos? 10 minutos? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Martinho Lutero, quando ele diz esse negócio, ele diz o seguinte: quando um cristão, ele não está preparado lendo a Bíblia, ele parece uma banana verde que cai antes do tempo e passa vergonha. Aí Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15: prepara-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E não tem do que se envergonhar, meus irmãos. A gente tem que ter vergonha do pecado, mas para falar do evangelho, da
Tem um camarada chamado William Carey. Quem já ouviu falar aqui, levanta a mão. Tirando o pastor Fagner. Já ouviu falar? Não? Vou lhe explicar quem era. William Carey. Ele é chamado o pai das missões mundiais. Lá em Nova Delhi, que é na Índia, tem uma foto dele. Uma foto, não, uma estátua. Ele foi um missionário tão profícuo que ele é um dos primeiros consultores de faculdade lá em Nova Delhi, na Índia. Ele foi tão profícuo que o costume lá, sabe qual era? Era quando um homem morresse, a mulher deveria ir junto queimada. Que coisa boa, hein? Com o poder da graça do evangelho, esse costume é retirado. Agora preste atenção. William Carey, com 10 anos de idade, ele trabalhava como tecelão. Já trabalhava com 10 anos. Teve no colégio uma disputa. Quem citasse mais versículo bíblico ganhava uma gramática em latim. Sabe quantos versículos ele citou de cabeça na escola? Chutem aí. Quem acertar vai ganhar um curso Polo Como Você Nunca Viu 2.0. Errou. Toda não, né? Ele citou 176 versículos. Sabe que capítulo é esse? Salmo 119. De cabeça. Com 10 anos de idade. Pega uma criança. Deus que me perdoe. Uma criança com 10 anos hoje fora da igreja, que ela vai saber? Sabe dançar a musiquinha do TikTok. Sabe estar rebolando de frente do espelho. Mas eu quero dizer para você, Deus quer encontrar pessoas para ele depositar a sua santa sabedoria. E eu quero dizer para você que Deus não ficou encralacado nas páginas da Bíblia, não. Deus quer encher homens e mulheres com sabedoria, fazerem homens e mulheres de Deus, quer seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, cheio de sabedoria, para serem usados poderosamente. E diz a Bíblia, apresentaram falsa testemunha, dizendo que ele falou contra aquele santo lugar e a lei, pois ouvimos dizer esse Jesus, o Nazareno. Sabe que expressão é essa, meus irmãos? Isso é uma expressão pejorativa. Uma expressão pejorativa. Por quê? Porque Nazaré, meus irmãos, segundo, não sei se foi M. Baldes, não é M. Baldes, não. Não sei se é Adolfo Hanack, eu não lembro. Só para você ter noção, Nazaré é lugar pobre de Maré de Si. Jesus, ele é criado lá. E essa expressão de chamar os cristãos de nazarenos ou Jesus de Nazaré, isso era objeto de pejoração pelos mestres da lei. Eles estavam sendo sarcásticos. A prova diz que em João 1,49, o que é que Natanael disse? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade tão pequena que não tinha mais de 1.200 a 1.300 pessoas. Outro historiador disse que a cidade de Nazaré era tão insignificante que ela só vai ser contada nos anais da história a partir do 3º século depois de Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto o mundo, na época de Jesus, estava utilizando o nome de Nazaré em relação sarcástica, sabe o que Estevão viu? Eles estão vendo só o lugar onde Jesus nasceu. Eu vejo ele como rei. Eu vejo ele como Senhor. Eu vejo ele como a promessa cumprida. Por isso que Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A função da igreja é saber quem é Jesus.
da igreja, pastor da igreja, presbítero da igreja, ele tem que aprender e mostrar quem é Jesus realmente. Vocês já perceberam que a maioria das mensagens não mostram Jesus? Aqui não. Qual foi a última vez fora essa igreja aqui que você ouviu falando da crucificação de Jesus? Me diga qual foi a última vez que você ouviu falar sobre a ressurreição de Jesus dentre os mortos? Me diga aí qual foi a última vez que você ouviu falar do retorno triunfal de Cristo em relação à igreja? A maioria das pessoas hoje dentro do ser eclesial apresentam Cristo como qualquer outra coisa. Tem até um livro chamado assim, Jesus, o meu coach. Mas a igreja de Cristo, diácono, pastor, líder da igreja, tem que mostrar quem é Jesus. Ele não pode saber um versículo decorado, mas ele pode dizer, eu sei quem é Jesus. Eu era cachaceiro, eu era mentiroso, eu me prostituía, mas hoje eu sou uma nova criatura. Meus irmãos, quando Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte, a igreja não precisa ser igual ao mundo. A igreja tem que mostrar que ela é diferente. Se Cristo, preste bem atenção, se Cristo não é suficiente na vida da igreja, pode arrumar qualquer método. Você está criando bode e não ovelha. A maioria dos líderes, de pastores dentro da igreja, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Aqui não. Você chega em determinado lugar, irmãos, me diga aí como Jesus aparece no Evangelho de Mateus. Meu Deus do céu. Eu estou falando de membro de igreja, não estou falando de pastor de igreja. Mostre aí Jesus no Antigo Testamento. Meu Deus do céu. E mostre aí Jesus nas cartas paulinas. É outro problema, meus. O pessoal desaprendeu a falar de Jesus. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você que nós temos que falar que é da cruz de Jesus. Essa é a função do diácono, essa é a função do pastor, essa é a função da igreja para dizer, ao terceiro dia ele ressuscitou, não está dentre os mortos, ele vive e por isso eu posso crer no amanhã. Tem um livro chamado de Paul Ruff. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei dentro do seminário. Paul Ruff dá uma expressão maravilhosa acerca da pessoa de Cristo. Ele diz que os 39 livros do Antigo Testamento, né? É Jesus vem. Os 4 evangelhos é dizer Jesus chegou. O livro de Atos é a pregação sobre Jesus. As epístolas de Paulo, gerais, eclesiais, é a explicação da obra de Cristo. E o livro de Apocalipse é dizer Jesus voltará. Lembra de Paulo? Na cadeia ele tece um dos hinos mais brilhantes da história acerca da pessoa de Cristo, Filipenses 2,5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado dentre os homens, e como homem foi obediente até a sua morte, e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Tem uma expressão de Paulo que é pouco citada da igreja, que é Colossenses 2,14, que ele diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Cristo não é um brinquedo, meu irmão, nem um amuleto da sorte. Cristo é o nosso rei, o nosso redentor, o primogênito dentre os mortos, o esmagador da cabeça da serpente. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse relógio não é convertido não, né, pastor Fábio? O relógio não é convertido não, né?
Sabe o que Esther vai fazer? Esther vai fazer uma pregação na sua defesa em morte. Ele mostra a Cristo com Abraão. Ele cita Gênesis 2, 12. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da... Ele está falando de quem? Abraão sai de Ur dos Caldeus, um dos lugares mais tecnológicos da época, para ir para Canaã, sem saber para onde ia. E você sabia como é que Abraão pisa na terra de Canaã? Quando é que ele pisa? Sim ou não? Quando é que ele pisa? Sabe quando? Levando o cadáver da esposa de Sara para entrar na terra de Canaã. Sabe por quê? Porque o melhor lugar que nós vamos adentrar, sabe como é que é? Morto. Que é a Canaã celestial. Depois ele vai pregar dizendo que José, por motivo de inveja, foi vendido como escravo. E Deus utilizou ele lá para que ninguém passasse fome. Todos da sua casa e da sua família. E Deus, pela misericórdia, vendo que Moisés era bonito, foi guardado e preservado lá no Egito, onde ele foi educado em toda a ciência egípcia. E ele ainda vai dizer, vai pregando até chegar em Jesus. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Abraão foi homem de Deus. Moisés foi homem de Deus, José foi homem de Deus, Daniel foi homem de Deus, Cedraque e Mesaque foi homem de Deus, mas a Bíblia toda ela apresenta só uma pessoa, é Jesus de Nazaré. A igreja tem que apresentar o nosso Rei e Senhor de todas as coisas. A igreja... Som. Já é 9h15. Som. Som. A igreja deve ser, o corpo diaconal e a igreja deve ser pessoas cheias do Espírito Santo, que tenham temor de Deus, que tenham sabedoria, que estejam dispostas a servir e fazer alguma coisa, mas a principal função da igreja, sabe qual é? É apresentar Jesus. Sabe que o Martinho Lutero dizia? Existia duas teologias. A teologia da glória e a teologia da cruz. A teologia da glória exaltava o homem, o papa, os concílios, exaltava todo mundo. A teologia da cruz, ela humilha o homem e exalta Jesus. Por isso que Billy Graham disse, olha, nós não pregamos a cruz porque a cruz não nos patrocina, a cruz nos mata. Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Atos 20:24, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, do Evangelho da graça de Deus. Conta-se uma história. Tinha uma criança chamada Cezinho. E uma vez ele estava na escola, na alfabetização, e estava no final de ano. E o professor fez assim, ele pergunta, e aí, vocês estão gostando desse tempo de prova? Sim ou não, de teste? Aí o menino disse, tô nada, professor. Aqui está parecendo um inferno. Aí o professor disse, rapaz, vocês estão novos, vocês não sabem nem o que é o inferno. Aí Zezinho disse, professor, eu sei o que é o inferno. O inferno é lá na minha casa. Que meu pai chega alcoolizado todos os dias, bate em mim, bate nos meus irmãos, bate na minha mãe, quebra tudo. Lá é o inferno. Lá na minha casa. 6 meses depois, no começo do outro ano, o mesmo professor. E aí, vocês estão gostando porque não está tendo prova? Como é que vocês estão se dando? Aí o rapaz disse, o mesmo rapaz que disse que estava aparecendo o inferno, ele disse, aqui está aparecendo o céu, professor. Aí o meu professor disse, rapaz, vocês estão novos. Vocês não sabem nem o que é o céu. Zezinho lá atrás, eu sei o que é o céu. O céu é lá em casa.
Porque chegou uns diáconos, pastores da igreja lá em São Lourenço, Assembleia de Deus, Ministério Verdade e Vida. Pregaram o evangelho para meu pai. E hoje ele está transformado. E a mão que batia na gente é a mesma mão que folheia a Bíblia de noite. E a voz que gritava conosco é a mesma voz que a gente canta hino. Lá todo mundo está indo para a igreja. Sabe por quê? Porque apareceu um homem chamado Jesus. Mudou a vida do meu pai, mudou a vida da minha casa. E lá em casa é o céu. Meu irmão, não perca Jesus por nada. Cadê o pastor? Canta o hino aqui, pastor. Foi o senhor que estava cantando, vem cá cantar. Glória a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o teu gemido. Glória a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o mundo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenhas calma. Vai passar, canta. Vai passar, está doendo, mas não vai querer. Agora não deixe a esperança. Vou passar para o sofá. Sabe por quê? Você precisa crer, porque vai, já chegou a solução para tudo que te aconteceu. E você? Do que você perdeu, só não te desses, porque pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe ou não sabe? Sabe de tudo. Falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo. Olha o socorro pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo, oh, aleluia, está doendo, mas não vai querer. Não deixa em você morrer, porque você precisa continuar e acreditar no Senhor, porque vai chegar e a solução
a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter surpresa. Tal que você perdeu, só não te deixe. Pelo amor de Deus, sabe por quê? Vai chegar. Deus abençoe. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, fechem seus olhos, vamos assim estar orando em nome de Jesus. Bendito Deus, graças nós te damos, meu Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa de aprendermos a tua palavra, Senhor. Obrigado por essas duas ministrações aos nossos corações. Que cada líder, Senhor, nesta noite possa sair daqui edificados. Ó Deus, pelo poder da tua palavra, que possamos, Senhor, melhor te servir, Pai. Ó Deus, que possamos guardar a palavra ensinada e ministrada aos nossos corações. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, em nós e por nós. Ó Deus, continua abençoando cada líder, Senhor. Que eles possam desempenhar as suas atividades. Que eles possam, Senhor, estar trabalhando, ocupado com o teu reino, meu Pai. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos pela vida do nosso presbítero Altino, pela vida do nosso professor Jade, Senhor, que também nesta noite nos trouxe essa palavra abençoada para os nossos corações. É no teu nome que nós oramos por cada líder, Senhor. Ó Deus, que ele tenha em ti força para cumprir a chamada, para cumprir, Senhor, o seu dever diante de ti, meu Pai. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre, e o povo de Deus diz amém. Tome seu assento bem rapidinho, a gente vai só fazer o sorteio, irmãos, de alguns livros aqui. Todos os irmãos já estão aqui automaticamente concorrendo. Eu queria chamar logo aqui em cima o nosso presbítero Altino, nosso professor Jadson também. Aí se prepara a foto. Tá aqui uma lembrancinha. Amém. Ao presbítero. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Professor Jadson. Eu tô verificando o nome para não ir errado, né, irmão? Amém. Deus abençoe. Uma pequena lembrancinha para eles levarem, lembrando aqui do nosso encontro de líderes. Eu vou... Amém.
Lembrou da mensagem? Foi pregado em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu já peguei aqui o primeiro, viu, irmãos, para a gente adiantar. Número 16. Diaconisa Maria. Maria, Maria, Maria. Tem muita Maria aqui, não tem? Maria, mãe da irmã Válvia. Vem cá, minha diaconisa. Diaconisa Maria. Maria Silva. Glória a Deus. Ela vai escolher. Ela foi a primeira. Direita a escolher. Dá para subir, irmã Maria? Se der para subir por ali. Cadê a... Ela vai escolher aqui a bênção. Agora é bater o olho e escolheu. A foto aqui, Thaís. Vem cá, eu tenho que entregar ela. Que eu vou adiantando. Próximo número. Já veio 2, viu? Vinte e dois. Quem será o 22? A irmã Luzinete. Colocaram o vice aqui. A irmã Luzinete. A irmã Luzinete é a senhora, irmã Luzinete. Colocaram o vice aqui. Eu acho que é a vice-dirigente, né? Isso mesmo? Pronto. Irmã Luzinete, venha-se embora, irmã Luzinete. Venha pegar a bênção. Evangelista Diogo, vem cá, evangelista, entregar ela aqui. Vem cá, senhora, escolha uma aqui e bata uma foto com o evangelista. Escolha um aí. 31, quem será? Irmã Bianca. Glória a Deus. Irmã Bianca, falta mais um, viu, irmão? Se você não for agora... Deixa eu mexer isso aqui, né? Colocaram meu nome aqui, não foi? Colocaram. As irmãs, tá... Cadê? Os obreiros ficaram para trás. Quem será agora, hein? As irmãs estão em maioria, né, irmãos? 05. Presbítero Altino. Vai. E tá o seu nome aqui também, mas vai passar? Olha, eita glória, viu? Vai passar aqui, viu? Vamos lá. O 11. Diácono Jonatas. Já foi embora? Perdeu, viu? Perdeu. Senão vai tirar foto sozinho, né? (29) Presbítero Luiz. E ele está completando o ano hoje, ó. Amém? Vamos aproveitar e orar por ele, né? Orar pelo nosso presbítero Luiz, que está fazendo aniversário hoje. Orar também pelo nosso presbítero Altino, que fez aniversário na última quarta-feira. Quem mais fez aniversário esses dias? Amanhã é Davidson. Eita. Deixa para orar por todo domingo, Davidson. Amanhã, né? Pronto. Vem cá, vai orar por vocês. Apresentar nosso presbítero
Altino, nosso presbítero Luiz também. Quero deixar para a meditação dele Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. Amém? Para a meditação dos nossos irmãos. Apocalipse 22, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e estar apresentando o nosso presbítero, apresentando nossos irmãos. Antes da gente orar pelo presbítero, nosso professor Jadson vai aqui também apresentar o livro dele. Os irmãos que assistiram a transmissão já devem ter visto, né? Mas ele vai reforçar aqui a arte da pregação bíblica. Recomendo aos irmãos, é um livro muito bom, viu, irmão? Já li o livro, excelente, para a glória de Deus. Obrigado. Rapidinho, queridos, vejam só. Eu fiz um curso, Paulo Como Você Nunca Viu 2.0. Esse curso custou R$ 69,90. Eu fiz também esse e-book, A Arte da Pregação Bíblica, R$ 9,90. E fiz também, estou fazendo um curso gratuito para todo mundo daqui, se o pastor Fábio liberar, que é Desvendando os Mistérios das 7 Igrejas da Ásia. For juntar aí, ia ser R$ 100 no papel. Ainda vai uma biblioteca do pregador com os 70 livros que não pode deixar de ter. Mas hoje eu vim, e assim, por uma questão, né, digamos assim, de manutenção ministerial, tudo isso aí, se você quiser falar comigo hoje, vai sair caro demais, vai sair por R$ 9,90. Tá caro demais, ainda não? Tá ou não? R$ 9,90 não é nem uma fatia de bolo, pastor Fagner. Ainda mais fica cheio de acima do peso. Se você quiser, quando terminar aqui, você fala comigo, tá certo, meus irmãos? E quem disser assim, professor, eu estou sem dinheiro para fazer, vai fazer tudo isso de graça. Amém? Deus abençoe. Eu vou estar dando de presente um e-book do professor Jadson. Vou sortear agora, vamos ver quem vai ganhar. Quem está com fé ainda, irmãos? Eu vou abençoar ele. 2, olha aí. 24. Thaís. Olha aí, Thaís. Vai ser o que caiu, viu? Todo mundo aqui. Todo mundo. 13. Auxiliar Emerson. Glória a Deus. Mas está todo mundo aqui, irmãos. Todos. Depois você confere a lista aqui, porque se não tiver, o irmão que esqueceu vai dar presente, viu? Amém. Depois, Thaís, cada um tira uma foto aqui com o professor, né, para publicar. Inclusive, tem no meu Kindle ali a foto, vocês botam o livro, né, no Kindle, que é para deixar registrado. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe a igreja. Queremos agradecer ao nosso pastor Robson, ao diácono Antônio e o nosso diácono Adriel, que também vieram da igreja Ministério Sabaote. Amém. A igreja está feliz pelos irmãos, digam, sejam bem-vindos. Deus abençoe o professor Jadson, Deus abençoe nosso presbítero Altino, nosso evangelista Valdemir também, né? Que Deus abençoe os demais irmãos que vieram cooperar, os irmãos que vieram também de Tabatinga. Vamos estar orando, irmãos, apresentando agora o nosso presbítero Altino e nosso presbítero Luiz, em nome de Jesus. Amém? Nosso presbítero Valdemir, venha fazer esta oração, apresentando os servos do Senhor em nome de Jesus. Vamos assim, meus irmãos, estar orando, né? Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, queremos te agradecer, Senhor, por mais, Senhor, o ano de vida dos teus filhos, ao qual o Senhor tem sustentado, tem provido, tem cuidado, tem livrado. Ó Pai, que ele, Senhor, seja um homem de Deus, Pai, continue sendo um homem de Deus, que ele continue, Pai, o Senhor derramando graça, sendo cheio do Espírito Santo, que eles conservem essa pregação, Senhor, ministrada nessa noite nos seus corações. Ó Pai, continua colocando desejo no coração dele, também no nosso, de estar lendo a palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra, que possamos estar sempre aprendendo a palavra somente, Senhor. Assim, Senhor, nos conduz ao céu. É assim que eu te peço, te agradeço, te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.